boa noite. Eu vou estar aqui no back-office para tentar auxiliar naquilo que eventualmente for necessário. Vou passar a palavra a Sandra Marques, que vai dar início então a este webinar. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Penso que estão reunidas as condições técnicas para darmos início ao webinar desta noite. De facto, os desafios da escola em tempo de pandemia têm merecido particular atenção por parte de todos os agentes educativos, por parte dos pais e por parte dos encarregados de educação. Mas, se me permitem, antes de começarmos a nossa abordagem, iria passar a palavra ao Sr. Secretário-Geral da Associação dos Trabalhadores de Educação, António Augusto Ventura, que nos irá dirigir umas palavras de acolhimento. Sr. Secretário-Geral, tenha a palavra. Boa noite, bem-vindos ao webinar A Escola em Tempo de Pandemia. Por motivo de doença, a Presidente da Associação de Pais da Escola Básica Jardim da Infância dos Castelos, Agrupamento de Escolas Fonte Pereira de Melo, no Porto, não vai poder participar neste debate. A ATE deseja à doutora Analisa Ditch rápidas melhoras. Em sua substituição, convidamos Sónia Valente, Vice-Presidente da Associação de Pais Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas do Viso, do Porto, e membro da Associação Todos pela Escola Pública. Em nome da ATE, Associação dos Trabalhadores de Educação, quero agradecer às oradoras Cláudia Salazar, professora do Agrupamento de Escolas Carolina Micaelis, Sónia Valente, Vice-Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas do Viso, do Porto e membro da Associação Todos pela Escola Pública. O nosso agradecimento ao orador professor Sérgio Almeida, diretor do Agrupamento de Escolas de Pedroços, Maia. Um agradecimento especial à moderadora Sandra Marques, dirigente da ATE, a quem passo a palavra. Bem-ajam pela vossa presença. Muito obrigada, Sr. Secretário-Geral. Permitam-me fazer um parênteses e dizer que é um gosto enorme assistir a uma plateia virtual tão repleta de gente tão comprometida com a educação em Portugal. Estou a ver caras conhecidas, diretores de escolas, docentes, diretores de turma, dirigentes do Ministério da Educação, representantes dos CFAI, técnicos de autarquias, da DGEST, pais, encarregados de educação. Isto é o sinal da pertinência deste webinar. Muito obrigada a todos os presentes por escolherem estar na nossa companhia esta noite. Farei de momento uma pequena introdução ao tema de hoje e peço que as questões que queiram ver respondidas esta noite sejam colocadas no bate-papo, pois iremos reservar um bocadinho do nosso tempo para responder a todas as questões. A ATE tentou promover uma abordagem partilhada sobre os desafios do regresso à escola em regime presencial. Agora que o ano letivo já se iniciou, entendemos ser um momento oportuno para ter um olhar dos diferentes intervenientes do processo educativo e, acima de tudo, perceber qual é a verdadeira missão da escola. A missão da escola em tempos marcados pelo medo, pela incerteza e, acima de tudo, pela imprevisibilidade do futuro. Sabemos que não existem receitas, cada contexto é um contexto com especificidades e particularidades. Também não queremos trazer aqui esta noite um cenário cor-de-rosa daquilo que está acontecendo nas escolas, mas antes pelo contrário, trazer o testemunho das realidades que estão a ser sentidas no terreno e, se possível, os nossos oradores partilharem algumas boas práticas. Porquanto as escolas tiveram necessidade de se reinventar dia após dia, situação após situação, tiveram necessidade de desafiar a sua criatividade até ao limite e, acima de tudo, porque obrigou as escolas a pensar fora da caixa. Tudo isto teve um propósito, manter os alunos comprometidos com os seus processos de ensino-aprendizagem, mas, acima de tudo, serem acolhidos num ambiente escolar seguro. E, se me permitem, eu tenho que dirigir uma palavra de muito apreço ao trabalho inexcedível que tem sido desenvolvido pelas direções das escolas, pelo corpo docente, pelo pessoal não docente, pelos parceiros locais, autarquias, juntas de freguesia, IPSS, FAIs, Associação de Pais. Todas, através de um trabalho colaborativo, têm vindo a garantir o que se pretende, tornar a escola um verdadeiro lugar seguro. Um lugar seguro onde se fortalecem laços de identidade, mas, principalmente, onde existe uma verdadeira intencionalidade pedagógica no ato de ensinar e aprender. Um lugar, como nos diz o nosso colega Pedro Vieira, onde seja garantido o direito ao ensino em verdadeiras condições de segurança. Posto isto,
passaria a apresentar os nossos convidados e, no fundo, desejar que este webinar possa responder às expectativas dos nossos associados e de quem nos assiste. A primeira questão eu dirigia ao Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas de Pedrouços, Dr. Sérgio Almeida. Como é que, de facto, está a decorrer este regresso às aulas em regime presencial no seu agrupamento e quais as estratégias que estão a ser implementadas de forma a garantir a maior normalidade possível neste regresso à escola de todos os alunos? Senhor Diretor, faça favor. Obrigado, Sandra. Em primeiro lugar, agradecer a ti e ao Rui em particular pelo convite que fizeram, com todo o gosto, porque somos grandes amigos e porque vocês estão sempre presentes nos nossos melhores momentos e nos piores se for necessário, acredito de certeza. Ora bem, nós procuramos, na medida do possível, minimizar toda esta dificuldade que foi começar um ano completamente fora do normal, procurando, como ainda ontem no Conselho Pedagógico se falou, tentar normalizar aquilo que é normal. Nós procuramos a cada hora, a cada momento, a cada dia, afinar a máquina, ainda no outro dia estávamos a falar disso, porque nós não podemos considerar o que hoje é verdade e amanhã é completamente diferente. O nosso dia-a-dia na escola é constante, é um turbilhão, é uma confusão tremenda, é imenso trabalho e para nós direções tem sido uma loucura total. No entanto, nós procuramos antecipar, na medida do possível, já indo um pouco atrás, quando foi o primeiro momento de grande crise de confinamento, procuramos, na medida do possível, antecipar todas as situações que iam acontecendo e fomos preparando inicialmente o processo de lançamento do ano letivo, já no final do ano letivo anterior, e ao começar este ano procuramos implementar uma série de medidas que pudessem, de alguma forma, minimizar o estrago ou as dificuldades que daí advinham do início do ano letivo, com todas as contingências que estão a acontecer e que todos nós estamos a vivenciar. Nós procuramos implementar uma série de medidas que fossem ao encontro não só das ansiedades dos pais, dos alunos, que vinham de certeza com muita ânsia de voltar à escola, porque sentimos isso, mas também os nossos colegas estavam muito ansiosos para ver como é que as coisas iriam decorrer. Eu acho que o fundamental no nosso trabalho foi, numa primeira fase, prever aquilo que seriam as circunstâncias mais perturbadoras e criar as condições para minimizar os estragos que pudessem acontecer no início deste ano letivo. Nós procuramos criar, numa primeira fase, um conjunto de estratégias que achamos que seriam as mais indicadas, e não sei se seria o momento ideal para só fazer uma pequena abordagem às algumas intenções e algumas organizações que nós implementamos. Posso fazer uma pequena apresentaçãozinha para dizer mais ou menos aquilo que foi feito, mas antes de passar, queria só dizer o seguinte: acho que foi fundamental, pelo menos no nosso agrupamento, e de certeza que os restantes colegas diretores fizeram o mesmo, procuramos criar uma boa equipa de contingência. Aquilo que foram as orientações do Ministério da Educação foi criar um grupo de pessoas em cada escola que ficassem responsáveis por implementar uma série de medidas que prevenissem todo tipo de situações que pudessem ocorrer e que minimizassem os contágios. Portanto, foi isso que nós fizemos e aproveito já a ocasião para agradecer a todo o grupo de professores que indigitei para essa tarefa e estiveram fantásticos, porque as tarefas que foram desenvolvidas nas primeiras 2 semanas de setembro foram muito grandes, com o objetivo de criar as melhores condições para os nossos alunos. E, portanto, antes mesmo disso, aquilo que nós procuramos fazer foi perceber aquilo que poderia ser o melhor
propusemos algumas situações, inclusive ao Ministério da Educação, neste caso ao nosso superior hierárquico, que é de DGEST, principalmente ao nível do primeiro ciclo. Não sei se me permitem só fazer uma pequena abordagem de algumas questões que procuramos implementar no agrupamento. Eu vou fazer Sérgio. Sim? Sim, é um momento oportuno, mas no fundo, para concretizar o que acabou de dizer, está a falar da operacionalização do seu plano de contingência do agrupamento de escolas. Sim. Muito bem, podem então fazer o favor de partilhar connosco. Ora bem, numa primeira fase, nós obviamente que tínhamos que criar condições para que isto funcionasse melhor e que não houvesse tantos grupos que se encontrassem, tanto no recreio como na própria circulação da escola. E a todos os níveis de ensino procuramos criar horários desfasados, mas começando logo pelo primeiro ciclo, a nossa primeira abordagem, que achamos que seria a mais indicada, uma vez que são grupos de maior risco porque não utilizam as máscaras, a nossa primeira abordagem foi solicitar uma autorização especial no plano inicial, que seria os horários duplos. Para nós seria a solução mais indicada para estes grupos que são de maior risco, procurando colocar metade das turmas nas escolas de manhã e outra metade da parte da tarde, garantindo sempre, isso foi sempre o nosso primeiro princípio, porque assim a lei o determina, que fossem garantidas não só as AECs, mas também o apoio à família e o complemento, o prolongamento no final do dia para as famílias que assim o necessitassem. No entanto, precisávamos para isso do apoio ou dos pareceres das autarquias e, obviamente, a autorização da DGEST. Não obtivemos nenhum deles e fomos para a segunda hipótese, ou seria a hipótese inicial, que era o plano final, que era em regime normal. E assim foi. Obviamente que isto cria-nos muitos constrangimentos, porque a quantidade de alunos que nós temos, e temos todas as escolas em regime diferente, porque temos 2 grandes centros escolares e escolas mais pequenas, mas principalmente nos 2 grandes centros escolares, com 10 e com 7 turmas ao mesmo tempo a funcionar na mesma escola, todos os alunos, quase 200 alunos, 250 alunos sem máscara, o perigo de contágio seria muito maior. Mas pronto, assim foi, tivemos que fazer o regime normal e avançámos com o que seria um ano normal, que na minha opinião não seria o mais lógico, mas pronto, assim foi. No pré-escolar, como as condições são diferentes, obviamente que manteríamos os horários em regime dito normal, embora estão um pouco mais protegidos, mas as circunstâncias são um bocadinho diferentes. No que diz respeito à escola sede, o que nós procuramos também foi fazer horários desfasados. Para o 5º e 6º ano era um grupo, entravam os primeiros a entrar na escola, o 7º e o 8º entravam passado 10 minutos, tanto no período da manhã como no período da tarde, e finalmente os que entram mais tarde são os mais velhos, o 9º e o ensino secundário. Isto só para dar um exemplo daquilo que nós procuramos fazer, para conter as chamadas bolhas, que aquilo que já toda a gente fala quase em linguagem corrente, criar grupos bolha para que eles não se encontrem com tanta facilidade. A nossa escola é um bloco único com três separações, no fundo, internas, e procuramos separar estes mesmos grupos pelos diferentes blocos do edifício principal. Deste modo, eles não se encontram praticamente, muito raramente se encontram no recreio, e não se cruzam. Portanto, se acontecer algum contágio eventual, podemos minimizar este problema, conter os diferentes grupos e facilmente identificar as cadeias de contágio. Foi estes os grandes objetivos que nós criamos, isolando-os em determinadas zonas do edifício principal. Assim, só a título de exemplo, o grande trabalho fantástico que a equipa de contingência do nosso agrupamento fez. Já agora, um pequeno parênteses, aproveitamos o facto de uma das nossas colegas do primeiro ciclo estar abrangida pelo artigo 79 este ano, e colocámos-la também como uma das responsáveis pelas escolas todas do plano de contingência do agrupamento. Isto tem sido uma mais-valia porque ela faz a articulação perfeita com a equipa que está na escola sede. Isto é alguns dos exemplos, como podem ver aqui. Nós fizemos identificação das zonas onde os alunos podiam circular dentro da escola, as cores azuis, amarelas e vermelhas. Os corredores foram pintados antecipadamente e as sinaléticas colocadas durante as 2 primeiras semanas da aula.
mesmo nos próprios recreios, fizemos divisórias para que os alunos tivessem noção onde é que deveriam circular, para não se misturarem os grupos. Estas são as tais cores para onde os alunos tinham que se dirigir, portanto, para não se cruzarem uns com os outros, tinham as indicações perfeitas para onde é que têm que caminhar e circular, mas a grande mais-valia foi graças a esta grande equipa que conseguiu um contacto fantástico. Isto acho que foi uma situação muito inovadora, foi o facto de conseguirmos um parceiro incrível, a SafeWalk, que é uma empresa que está a lançar no mercado túneis de desinfecção, e que nos conseguiram criar as condições para, nos primeiros dias, a título experimental, colocaram-nos uma máquina de desinfecção logo à entrada da escola sede. Depois nós fomos negociando, arranjando soluções com parceiros externos e gostaria de chamar aqui a atenção de um aspecto fundamental, o papel da Associação de Pais da Escola Sede, que foi incrível, porque graças a eles, a um parceiro externo e depois a um trabalho de cotizações internas do agrupamento, conseguimos garantir pelo menos o aluguer desta máquina durante pelo menos o primeiro período e se calhar entrando já pelo segundo período dentro. É o período mais crítico, como toda a gente sabe, que é o período do inverno, e todas estas medidas são uma mais-valia para, de alguma forma, minimizarmos o problema dos contágios. Eu acho que aqui ficou muito patente, gostaria só de transmitir isso, porque ficou muito patente o trabalho de associativismo, de colaboração, de articulação entre todos os parceiros existentes na comunidade escolar e que contribuíram para que isto acontecesse. Algumas pessoas podem considerar que isto que é um extra, que é algo que não é tão importante. Na minha opinião, tudo é importante neste momento para proteger os nossos alunos e a nossa comunidade escolar. E acho que tem sido uma mais-valia e temos conseguido, de alguma forma, também criar nos alunos um comportamento já mais orientado, mais definido e acho que tudo vale a pena para conseguir proteger toda uma comunidade que está numa frente de batalha e que está exposta todos os dias, sem muitas vezes saber o que é que vai acontecer, porque não sabemos o que é que vem de fora da escola e não sabemos o que é que nos calha, como costuma dizer, na rifa. Muito bem, Sr. Diretor. Muito obrigada, acima de tudo, por ter partilhado connosco algumas das medidas que, de uma forma colaborativa, e aqui ficou muito patente, que de facto o agrupamento de escolas contou com a colaboração de vários parceiros e usando a máxima de que juntos somos mais fortes, conseguiram ir fazendo face àqueles que são os novos desafios da escola pública. A escola necessariamente não é responsável por tudo aquilo que acontece, mas de facto, a partir do momento em que os alunos entram na escola, têm que sentir um ambiente seguro e os pais têm que sentir que os alunos, que os seus filhos vão de facto para um lugar seguro. Está aqui lançado um mote para dirigir uma palavra à Cláudia Salazar. A Cláudia é docente e tem também um papel muito importante de diretora de turma. É inevitável dizermos que, de facto, assume um papel insubstituível na construção de uma escola mais inclusiva, principalmente em tempos de pandemia, e era mesmo essa a questão que lhe queria dirigir. Qual a sua percepção sobre o início deste ano letivo tão atípico para todos e, acima de tudo, quais as estratégias que tem desenvolvido para conseguir manter os seus alunos motivados, comprometidos com as suas aprendizagens e sentirem que é na escola que melhor fazem as suas aprendizagens e o contexto mais favorável para poderem estar com os seus colegas, com os seus professores, mas num ambiente absolutamente acolhedor. É um grande desafio, Cláudia. É grande. Para já, eu gostaria de dar boa noite a toda a gente, felicitar a AT por esta iniciativa, que é extremamente importante, e já agora agradecer o convite que me foi dirigido. Sinto-me bastante honrada em poder partilhar a minha opinião, poder partilhar a minha experiência como professora e como diretora de turma. Este tem sido um ano que o começo tem sido mais do que atípico, não é? Isto é um começo turbulento, bastante turbulento.
bastante confuso, muito ansioso da parte dos miúdos, muito ansioso da parte dos encarregados de educação, muito ansioso da parte dos professores também, mesmo nós também não sabemos ao certo para aquilo que iríamos, e também temos os nossos receios, porque temos as nossas famílias, temos os nossos próprios problemas de saúde, temos todas essas coisas. Eu, acima de tudo, muitos miúdos regressaram à escola com a ideia de que isto era temporário e que daqui por uns tempos iríamos todos para casa. Eu tento um bocadinho desmistificar esta ideia e quebrar até alguma da desinformação que existe, porque eu acho que há para aqui uns certos mitos relativamente ao próprio Covid-19 que imperam na sociedade, há algumas até fruto do jornalismo que eu acho muito bem, que se informa as pessoas do que se está a passar, mas a informação tem que ser descodificada para os mais novos. E eu tenho feito muito isso. Este ano tem sido, como diretora de turma, então paro imenso a aula para dar as regras que é preciso cumprir. Este ano são montes de regras, são montes de normas, são sinais para se poder andar para um lado, para se poder andar para o outro lado. São recreios que uns podem estar e outros estão do outro lado e não podem estar juntos. Por isso este ano é muita coisa nova. Há muita ansiedade, os miúdos, os pais, tudo isto tem vindo a mudar constantemente e aquilo que eu tento é acalmá-los, ir informando-os do que se está a passar, e explicando algumas situações, por exemplo, explicar inclusivamente a questão da máscara, o porquê de mudar da máscara de X em X tempo, porque a máscara fica molhada e que já não faz efeito. Essas coisas todas têm que se ir explicando e ir lembrando, já me aconteceu em aulas estar a lembrar a miúdos que têm que mudar a máscara, porque este é um novo normal que a gente se tem que habituar. É um normal confuso, é um normal sempre a mudar, mas nós temos que nos ir adaptando, não é? Eu sou professora das ciências e acho que o ser humano é um animal com alguma capacidade de adaptação, não é? Por isso é que cá estamos e por isso é que nos mantemos. Eu acho que a gente se tem que adaptar, acima de tudo tem que manter a calma, manter muita calma, para poder ajudar, porque o pânico é nosso inimigo e esta ansiedade toda não nos ajuda em nada a fazer um trabalho como deve ser, porque os miúdos têm que estar na escola e têm que saber que a escola que é segura e que a escola é o local onde eles têm que estar, porque é o local primordial para eles aprenderem. Professora Cláudia, consigo inferir das suas palavras que, de facto, tem tentado fazer com os seus alunos, tem tentado passar uma mensagem de serenidade, de tranquilidade e acredito que também tenha necessariamente que o fazer junto dos pais. Tem feito algumas abordagens com os pais, tem sido procurada por eles, tem tentado chegar a eles. Como é que tem sido o dia-a-dia a este nível de relacionamento com os pais? Olha, eu este ano na brincadeira, às vezes na escola, digo que sou telefonista, porque eu passo os dias a contactar pais, não é? E acredito que os meus colegas de profissão também o façam. Nós temos muitos pais, muitos agregados familiares com bastantes pessoas, algumas com problemas de saúde, que vivem os avós. A situação mais comum é dos avós viverem, ou o avô ou a avó, porque estão sozinhos. Então eu tenho muitos pais. Surge um caso na escola, uma suspeita de um caso, depois é que ele diz que disse, não é? O miúdo diz que há alguém da turma tal que está com o Covid. E começam os miúdos a faltar. E eu ligo para os pais e dou por mim a fazer um trabalho, não só a passar bastante tempo ao telefone, mas a fazer um trabalho quase de aconselhamento, tentar manter a calma dos pais, tentar-lhes explicar que realmente eles estão bem na escola. Eles cumprem, e porque cumprem, eu sinto que os miúdos cumprem, eu acho que eles têm capacidade de se adaptar mais depressa até que os adultos, não é? Eles cumprem, claro, com algumas dificuldades, a questão, por exemplo, de quererem jogar futebol e não poderem, é uma coisa, pelo menos na minha escola, que é uma EB23 se nota, mas eu tento falar muito com os pais, acima de tudo acalmá-los, acalmar a ansiedade deles, tentar que eles acreditem e que confiem em nós. Realmente, houve em tempos um estudo que dizia que a profissão de professores que era das mais confiáveis e realmente eu acredito que seja, porque eu tenho conversado com bastante gente e o que é facto é que eu peço aos pais para deixarem os meninos ir à escola, ou eu sou muito persuasiva e eles no dia a seguir vão, acabam por ir e acabam por concordar que a escola realmente é um local seguro e é o local onde eles têm que estar, é o local que eles precisam de estar para aprender, para crescer, para interagirem uns com os outros, para se formarem cidadãos responsáveis e adultos responsáveis como nós queremos, que é esse o nosso papel.
Parece-me que ficou claro aquilo que nos quis dizer relativamente também ao papel do diretor de turma, enquanto o interlocutor privilegiado entre as famílias e a escola. Pegando exatamente no tema dos pais encarregados de educação, eu dirigia a mesma pergunta à Sónia Valente. Qual o balanço que faz deste início do ano letivo e que estratégias é que estão a ser dinamizadas pela Associação de Pais para promover, Sónia, uma efetiva aproximação dos pais à escola, que se até aqui era importante, agora mais do que nunca. Sónia, o que nos tem a dizer sobre isso? Boa noite e obrigada por estar connosco. Boa noite a todos, obrigada pelo convite. Relativamente a isso, sem dúvida nenhuma, cada vez mais o papel das associações de pais e mesmo dos representantes de pais é importante na interligação com a escola, no transmitir informação correta, de outras formas que hoje em dia, não muito presencialmente, porque estamos limitados, mas através de Facebook, de redes sociais, de e-mails, mesmo de telefone, para transmitir alguma calma, às vezes alguma serenidade, que não existe, há muita ansiedade, tanto nos meninos como nos pais, e nota-se que por qualquer coisa surge um foco que se calhar anteriormente não seria tão alargado, se ficaria mais restrito, mas nota-se que esta ansiedade de todos realmente é um bocadinho transversal. O nosso papel é tentar não só passar a informação correta, porque muitas vezes circula informação incorreta e que não corresponde à verdade e que deixa os pais muito ansiosos, e também tentar ir em busca de soluções para os casos e para as situações que vão surgindo no dia a dia. Acho que é muito importante, cada vez mais. Sim, nós também consideramos que de facto só este diálogo partilhado e este caminhar de uma forma colaborativa é que pode de facto trazer a maior normalidade possível ao contexto educativo dos alunos. Eu passaria agora para uma outra questão. Temos ouvido fortes críticas quanto ao facto das orientações do Ministério da Educação e da Direção-Geral da Saúde terem sido demasiado generalistas. É verdade, mas também é verdade que esta situação permitiu aqui um verdadeiro exercício de autonomia por parte das direções das escolas. De facto, as direções das escolas, cada uma por si, tentou encontrar as melhores soluções e as respostas mais adequadas às particularidades de cada contexto na prevenção da pandemia do Covid-19. No entanto, eu tenho que perguntar claramente ao Sr. Diretor, Sérgio Almeida, quais foram os maiores constrangimentos que encontrou na operacionalização das medidas que foram emanadas tanto pela DGS como pelo Ministério da Educação, e, se me permite a ousadia, perguntar-lhe como é que tem transformado esses constrangimentos em verdadeiros desafios no dia-a-dia da escola. Se preferir de uma forma mais técnica, como é que tem conseguido transformar estes pontos menos fortes em verdadeiras oportunidades de melhoria para o dia-a-dia das escolas, dos alunos, do pessoal docente, do pessoal não docente, enfim, da comunidade educativa. Sérgio Almeida, por favor. Eu acho que, em primeiro lugar, estamos todos no mesmo barco, e perceber isso é importante para nos pormos no lugar do outro. Independentemente das questões políticas, independentemente de quem está neste momento no governo, eu não queria estar no papel deles porque estou já num papel extremamente difícil. Então, as tomadas de decisões são o pior que há em momentos de crise, em momentos de pandemia, muito menos. Eu acho que neste momento as coisas estão-se a desenvolver naturalmente em função de um contexto externo à escola. Sinceramente, aquilo que nós estamos a assistir são problemas que surgem do exterior e não do interior das escolas. As escolas estão a fazer de tudo para conter o problema e os grandes problemas que estão a surgir vêm de fora para dentro. Aliás, eu posso dizer neste momento que sou se calhar um grande sortudo no meio de muitas escolas e muitos contextos escolares. Eu neste momento não tenho tido problemas de maior e, portanto, estamos a conseguir de alguma forma sobreviver bastante bem ao problema. Mas em relação às medidas, as medidas vão sendo tomadas em função da evolução do processo. E estamos todos com um processo novo.
e as pessoas também têm que perceber isto. Não é fácil para quem toma as decisões, seja a nível macro, seja a nível da própria escola, porque todos os dias são diferentes e não param. Isto é um turbilhão de decisões constantes. Portanto, nós não podemos dizer, como eu disse no início, o que hoje é preto, amanhã é branco. E, portanto, nós temos que tentar arranjar as soluções e sistematicamente ir afinando a máquina para corrigir aquilo que não correu tão bem no início e ir melhorando todos os processos. O que nós temos sentido é isto: todos os dias vamos melhorando algumas situações. Procuramos estar sempre muito presentes. A minha direção, posso falar por mim e pelos meus colegas de direção, nós estamos sistematicamente presentes nos sítios mais críticos. Eu, por exemplo, procuro estive nos primeiros 3 dias à porta da escola, na abertura da escola, porque sei que é o momento de maior ansiedade para os pais, para os miúdos, e o facto de nós estarmos lá, procuramos transmitir uma segurança maior a eles, porque principalmente os pais que vão entregar os miúdos na escola, e foi essa também a mensagem que transmiti aos meus coordenadores de estabelecimento das diferentes escolas, primeiro ciclo de pré-escolar, porque o facto de estarmos lá dá outra segurança aos pais, saber que as pessoas estão presentes, estão lá todo o dia, e eu posso dizer que tenho feito dias de trabalho de 12, 14 horas, porque é importante nós estarmos lá, porque a qualquer momento surge um problema e nós temos que estar para resolver. Alguém tem que estar para resolver e não esperar que as coisas se avolumem e se criem maior problema do que aquele que já existe. Em relação às medidas, as medidas foram sendo tomadas em função da evolução da pandemia e, portanto, nós não podemos exigir que surja uma receita, porque eu posso dizer que aquilo que nós criámos no nosso agrupamento pode até estar a funcionar até ao dia 2, mas de repente, no próximo 2 ou 3 dias, as coisas começarem a piorar. E outros colegas meus que até estão a piorar, de repente as coisas melhoram. Não há uma receita, não há um remédio que diga assim, ou uma prevenção que seja infalível, porque isto é novidade para todos e nós temos de ter consciência disto, seja quem está no terreno a trabalhar, seja quem está a decidir, porque ninguém estava à espera de uma coisa destas e nós temos de ter consciência que os miúdos estão ansiosos, os pais estão ansiosos, os colegas estão ansiosos, os professores estão extremamente ansiosos e cheios de receio, porque estão completamente expostos. Enquanto que o grupo turma está ali mais confinado, está mais controlado, mas um professor está a passar por várias turmas. Isto não é nada fácil. É um dia-a-dia de receios constantes. Portanto, todos nós temos que nos adaptar e voltamos mais uma vez, e espero que a partir de agora, e esta iniciativa é excelente para mostrar isso mesmo, eu espero que a partir de agora a classe docente seja finalmente reconsiderada como foi há uns anos atrás. Espero que finalmente toda a sociedade passe a respeitar novamente o professor e os funcionários, obviamente, os assistentes operacionais, porque nós demonstramos mais uma vez a capacidade de resiliência, de soluções, de adaptação, de reconstruir o que está destruído e somos um exemplo. E estivemos presentes naquele período crítico do terceiro período e estamos agora presentes para conseguir levar o barco para a frente. E às vezes é um contratorpedeiro, não é um barco, é uma frota, não é? E, portanto, acho que tem que se dar novamente valor à classe docente, porque demonstrou claramente que é capaz de dar as respostas mais complicadas possíveis e imaginárias. Muito bem, Dr. Sérgio. Muito bem. Eu tinha aqui ainda no âmbito desta questão, e se me permite ir mais à especificidade da minha pergunta, queria que tocasse aqui algumas palavras-chave, nomeadamente os planos que desenhou de transição de regimes. Já percebemos que no seu agrupamento de escolas as coisas estão para já pacificadas, não há identificação ainda de casos Covid, mas estamos na iminência de acontecer a qualquer momento, e a escola tem que efetivamente reagir e tem que evitar naturalmente o encerramento das escolas e, portanto, passar de um regime presencial para um regime à distância. Queria que falasse um bocadinho sobre isso. Já percebemos também como é que organizou os seus horários de forma a manter o maior distanciamento social entre os alunos.
É também muito importante que nos fale sobre a forma como restringiu os acessos aos espaços comuns e gostaria que falasse aqui um pouco sobre a forma como organizou o serviço de alimentação dos seus alunos. Nós temos assistido a muitas formas de fazer acontecer, dinamizar de facto estratégias que culminem no distanciamento social dos alunos, mas é preciso dar respostas efetivas às famílias. As famílias não conseguem, de alguma forma, dar suporte, nomeadamente à alimentação destes alunos, e mais uma vez a escola também é chamada a dar esta resposta. Se me permite direcionar para terminar esta questão, fico também um bocadinho preocupada com o que tem acontecido com a disciplina de Educação Física. Parece-me importante que fique claro que esta é uma disciplina que tem que ser pensada no sentido de acontecer. Tenho percebido de algumas escolas que temos predominâncias de inícios de turno e fim de turno, mas de facto há que valorizar esta disciplina e tê-la em curso para todos os alunos. E a situação mais desafiante é como é que está preparado para, de repente, substituir o pessoal não docente e os docentes para os casos que poderão chegar aí de isolamentos profiláticos e até mesmo de casos Covid-19. Doutor Sérgio, como é que a sua escola está preparada para reagir ao Covid-19? Sandra, colocaste-me tantas questões que eu já me perdi no meio do caminho, mas vou tentar chegar a elas todas. Eu corro o risco de falhar muitas das nossas medidas implementadas, porque acho que têm sido fundamentais. Posso-vos dizer, por exemplo, ao nível da cantina, que é o sítio mais crítico numa escola neste momento, principalmente as escolas do primeiro ciclo e pré-escolar e das escolas sede, que levam um grande número de alunos a almoçar e têm almoçado com muita frequência. Gostaria de contextualizar, porque nós somos um projeto TAPE e, portanto, fazemos parte de um contexto mais desfavorecido. E gostaria também de dizer que fui-me apercebendo, eu estive presente desde o primeiro dia de confinamento na escola, todos os dias, e fui-me apercebendo das dificuldades que as famílias foram passando. E neste momento está-se a agudizar o problema, estamos a retroceder no tempo, estamos a ter imensos problemas económicos nas famílias, e isso tem demonstrado que os miúdos já começam a aparecer com fome, com imensas dificuldades, e isso é muito preocupante. Em relação à organização da cantina, como eu estava a dizer, nós tivemos algumas preocupações. Por exemplo, como não era possível abrir o bufete, o que é que nós fizemos? Como é uma zona contígua à cantina, de forma a aumentar o espaço de distanciamento entre os alunos e até permitir que nesse mesmo espaço, utilizando o espaço do bufete, para que alguns alunos sabíamos que isso ia acontecer, os pais queriam que eles levassem a comida para não estarem misturados uns com os outros, portanto servia de espaço diferenciado, aumentámos o espaço assim para que houvesse maior distanciamento, utilizamos diferentes tipos de organizações, espaços individuais, aquelas organizações que foram aparecendo nos Facebooks e por aí fora, diferentes tipos de utilização, e para além disso, achamos que também era muito importante para garantir também um melhor funcionamento na fila para a cantina. Criámos um grupo de professores e de técnicos que estão disponíveis na hora de almoço, compreendidos entre o meio-dia e as 2 da tarde, sempre 2 professores ou técnicos presentes para ajudar a controlar o funcionamento da cantina, os distanciamentos, o cumprimento das regras de higiene e segurança, e, essencialmente, a diminuição dos conflitos que acontecem sempre com naturalidade. Isto acho que tem sido um papel-chave na dinâmica de cantina, porque eu de certeza absoluta que todos concordam comigo que é o espaço mais crítico da escola num momento como este. A educação física é mais cara, porque eu também sou professor de educação física e, portanto, sei as dificuldades que os meus colegas passaram e não queria estar no papel deles, sinceramente, no momento do confinamento, dar aulas online na educação física é horrível. E o que é que os nossos colegas tiveram que fazer? Repensar as planificações, estruturar o trabalho ao longo do ano no sentido de estruturar as aulas evitando o contacto físico, e o contacto físico é fundamental na educação física, por exemplo. Portanto,
teve que se alterar completamente a dinâmica de sala de aula, o que é extremamente complicado. E isto está-se a refletir, por exemplo, ao nível do desporto escolar, a forma como o desporto escolar vai funcionar, e é um aspecto importantíssimo, é um projeto fundamental a nível nacional e que está em risco porque não sabemos ainda de que forma é que isto se vai processar, principalmente ao nível das competições, mas muitas modalidades, principalmente as modalidades desportivas coletivas, estão bastante condicionadas em termos de funcionamento. Mas o que é certo é que tivemos que nos readaptar mais uma vez e os colegas de educação física tiveram que planificar de formas diferenciadas. E, portanto, as coisas não estão a funcionar como gostaríamos, como os nossos colegas gostariam. Mas estamos a conseguir. Ainda hoje tive um relato de uma mãe que por e-mail disse que estava a pôr em causa, por exemplo, uma aula de música, tendo em conta a disposição, o número de alunos que estavam ao mesmo tempo a tocar flauta, esse tipo de coisas, mas ao mesmo tempo elogiou o trabalho do professor de Educação Física porque estava a cumprir as normas de segurança que estavam definidas pela DGS, que eu achei piada. Portanto, isto é uma variedade tão grande e tão complexa de situações que obriga-nos a todas as áreas, mas em particular as áreas mais difíceis de gerir, efetivamente, são as áreas das expressões. Não só a educação física, mas tudo o que mexe com materiais tem sido muito mais difícil. Agora, há uma questão que é fundamental, é que nós procuramos também etiquetar, isto é só um exemplo que vale o que vale, etiquetar todas as salas de aula para que possamos controlar ao máximo os locais em que os alunos se sentam, por exemplo. E assim podemos controlar mais facilmente a planta de sala de aula, que é uma das exigências que a DGS nos coloca. Se acontecer um caso positivo, nós temos que apresentar a planta de sala de aula, por exemplo. A taxa de exigência por parte da DGS é enorme. É os contactos de todos os encargos de educação, é onde é que os meninos se sentam, qual é a planta de sala de aula de educação física, de educação visual, de música, da sala de aula normal, e portanto nós temos de estar preparados para tudo. Mas estamos realmente preparados para tudo o que possa aparecer em termos de informação para podermos facilitar a dinâmica de cadeia de contágio. Agora, eu acho que é muito importante é que toda a gente esteja comprometida no processo. Muito bem, doutor Sérgio, acho que ficaram bem claras as estratégias que têm vindo a desenvolver para garantir aqui as questões do combate à doença, mas iria colocar aqui uma questão que nos foi deixada no bate-papo e que nos parece muito pertinente, do Pedro Fernandes, que refere estar muito preocupado, de facto, com os impactos nas aprendizagens dos alunos. A escola, eu penso que a escola se está a preparar para garantir condições de segurança e agora terá necessariamente que se focar em definir as melhores estratégias para que os alunos consigam desenvolver os seus estudos com sucesso. E, portanto, a questão que nos é aqui colocada pelo Pedro é se de facto já estão a trabalhar no sentido de definir as melhores estratégias para minimizar os impactos nas aprendizagens dos alunos. Gostariam de ouvir falar um bocadinho sobre isso? Sim, eu já me tinha apercebido precisamente dessas questões. Eu posso dizer que nós preparamos antecipadamente para o problema, ou seja, no primeiro dia de aulas do terceiro período já estávamos a trabalhar online, portanto nós preparamos uma plataforma de trabalho através da Microsoft, passo aqui a publicidade, mas realmente é uma plataforma muito completa e que nos permitiu colocar os alunos a trabalhar logo desde o início. E isso fez com que nós fôssemos afinando a carga letiva que íamos abordar ao longo do terceiro período. Começamos a trabalhar a 66%, por exemplo, ao nível do segundo, terceiro ciclo e secundário, e fomos adaptando, porque temos que nos adaptar, sabendo das circunstâncias, a capacidade dos equipamentos dos miúdos em casa, seja de internet, seja do próprio equipamento informático, da capacidade de estarmos online durante muito tempo. Isto é muito cansativo. Isso foi uma das grandes queixas que toda a gente colocou, foi que estar muito tempo ligado a uma câmara, a falar para um computador e estar atento, a focalizar da parte dos alunos não é nada fácil. No entanto, isto permitiu-nos, por exemplo, avaliar, e fomos questionados nesse sentido, o Ministério colocou-nos essa questão, para nós monitorizarmos e avaliarmos no final do ano letivo quais foram as aprendizagens consolidadas
final do ano. Eu pedi isso aos colegas, a todos os grupos disciplinares, e de uma forma geral nós conseguimos cumprir com as aprendizagens essenciais que estavam definidas para cada ano de escolaridade. Isto quer dizer que, neste início de ano, as necessidades de compensação, as tais 5 semanas que estavam previstas pelo Ministério, no fundo, se calhar foi um valor encontrado pelo Ministério para verificar se aquelas escolas que não implementaram tantas medidas de ensino à distância pudessem compensar agora no início. Da nossa parte, seja no primeiro ciclo, até no próprio pré-escolar, nós trabalhamos no pré-escolar à distância com os pais, com um projeto muito bem definido. Portanto, nós conseguimos, de alguma forma, quase que cumprir aquilo que está estabelecido em termos normais para um final de ano letivo. Aquilo que não foi possível, nós optamos no primeiro Conselho Pedagógico, por exemplo, para cada grupo definir qual era a melhor estratégia para abordar a consolidação das aprendizagens. E o que foi feito, na maioria dos casos, em grande parte dos grupos disciplinares, foi, em vez de nós optarmos, por exemplo, por utilizar essas mesmas semanas iniciais de trabalho para consolidar o que ficou para trás, distribuir ao longo do ano as aprendizagens pelos diferentes momentos e as diferentes temáticas que são desenvolvidas por cada disciplina. Isto foi uma opção disciplinar, portanto, damos essa flexibilidade aos grupos e não definimos exatamente estanque, de forma estanque, que era ali naquele momento que tínhamos que trabalhar o ano letivo anterior. Não. Demos a opção aos grupos e os grupos definiram o que é que faltava cumprir ou consolidar aquilo que não foi bem consolidado. A última questão que me colocaste, que é muito importante. Nós, inclusive, ainda ontem tivemos um conselho pedagógico que foi exatamente para reformular o nosso projeto EAD. Porquê? Porque começamos a perceber que temos diferentes tipos de situações a acontecer. Eu já vi aqui no bate-papo as pessoas a colocarem, por exemplo, se um aluno vai para casa, se há um grupo de alunos que vai para casa, se é uma turma que fica confinada, se é o próprio professor que fica positivo ou está em isolamento. Nós já criamos todas as estratégias possíveis ou pensamos nas possibilidades diferenciadas de forma a colmatar essas mesmas situações que possam vir a acontecer e adaptando à nossa realidade. Por exemplo, nós tivemos o confinamento de uma turma por um caso de um menino do primeiro ciclo e obrigou a toda a turma no primeiro ciclo a confinar, e a professora em casa automaticamente, como a plataforma está criada, já está de imediato a trabalhar com eles. Claro que vão questionar se tem todas as condições, não tem. Voltamos ao mesmo processo anterior. O Ministério sei que está a procurar investir 100 mil computadores para que sejam colocados nas mãos dos miúdos de escalão A e escalão B, mas isso ainda não, a realidade ainda não aconteceu. E enquanto não acontece, o que é que nós estamos a arranjar? Estratégias alternativas para chegar a esses miúdos de outras formas, com parceiros externos, por exemplo, Muito nós bem. temos com o projeto Escolhas, para evitar que eles fiquem para trás, porque nós não queremos deixar ninguém para trás. Doutor Sérgio, vamos só deixar essa questão que está exatamente agora a abordar relativamente às medidas que estão a ser tomadas no ensino à distância, fica para a pergunta seguinte. Deixo-me só direcionar também a mesma questão à Cláudia. É de facto um grande desafio nós pensarmos na consolidação das aprendizagens dos alunos e garantir o maior sucesso escolar possível. Quais são as estratégias, Cláudia, que está a dinamizar com os alunos e também com os pais para conseguir manter os alunos ativos, motivados, mas sem descurar o processo educativo? Este também é um papel muito importante enquanto diretora de turma, porque nós estamos aqui a centrar o nosso discurso nos desafios que a própria pandemia encerra. Em primeiro lugar, criamos efetivamente as condições de segurança e agora o segundo momento é o momento de pensar nos resultados dos alunos e de que forma é que todas estas estratégias levam e conduzem àquilo que se espera, que é também alunos bem-sucedidos na escola. Pode-nos falar um bocadinho sobre a sua experiência, Cláudia? É assim, eu acho que os professores, em primeiro lugar, isto não são tempos nada fáceis, não é? Nós viemos de um período de confinamento geral, não é? Em que fomos todos para casa e de um momento para o outro tivemos que reinventar
e criar estratégias para tentar chegar ao máximo possível de alunos que existiam. Neste momento, que podíamos, não é fácil, nem todos os alunos tinham condições para este ensino à distância, nós sabemos disso, nós sabemos que houve alguns que ficaram para trás, infelizmente os mais desfavorecidos acabaram por ser esses que tiveram um outro tipo de apoio, o apoio, como falou ainda há um bocado o Dr. Sérgio, um apoio com instituições que nos ajudaram. Eu sei que no agrupamento onde eu estava, que a Junta de Freguesia e algumas instituições de solidariedade social ajudaram imenso e deram esse apoio aos alunos que mais precisavam. E realmente esta pandemia é um bocadinho má nesse sentido, como é que eu quero dizer? Ela acaba por não é igual para toda a gente, nem todos a vivem da mesma maneira, não é? Nem todos estão com as mesmas condições. E infelizmente os mais desfavorecidos parece que mais desfavorecidos ficam, e alguns que tiveram sempre bastante apoio e acabam por sofrer situações que não estavam preparados e que não conhecem, e também se têm que adaptar a essas novas vidas. Não é muito fácil, os diretores de turma fizeram um papel muito importante durante o confinamento geral, acabaram por ser um bocadinho os interlocutores entre a escola e entre os pais. Alguns fizeram mesmo, acabaram por ser eles que acabavam por ser confidentes e acabavam por ajudar os pais na resolução de outros problemas até não relacionados com a escola, nomeadamente a questão da alimentação, que foi bastante importante durante o tempo do confinamento geral. Eu, neste momento, aquilo que eu tento fazer é não só acalmar os pais da minha direção de turma e os alunos, tento também lhes dizer que se houver alguma passagem para um regime online, que me preocupa, confesso, porque na minha turma nem todos têm condições para estar online, e tenho alunos, inclusivamente, de necessidades educativas especiais, que só têm algumas disciplinas, nomeadamente as expressões, e que são bastante importantes para eles, para a socialização destes alunos, e que, se passarmos ao regime online, eles acabam por ficar limitados à participação nessas aulas. Tento-os convencer que, se for, é temporário e que durante esse tempo nós faremos tudo, mas tudo mesmo, o que estiver ao nosso alcance para que as aprendizagens não fiquem para trás. Eu acho que a maior parte, pelo menos eu daquilo que eu conheço dos meus colegas, a grande maioria tem-me falado e temos trocado ideias daquilo que estamos a fazer nas escolas. A grande maioria optou, quando assim se proporcionam os conteúdos programáticos, a diluir os temas que possam. E eu não quero acreditar que ficaram, porque acho que todos nós demos o nosso melhor e fizemos, permitam uma expressão, fizemos o pino para que as coisas não ficassem para trás e para que os meninos não deixassem de aprender, mas quase que todos nós diluímos esses temas ao longo daquilo que estamos a fazer agora e que vamos abordando à medida que se proporciona essa situação. Muito bem. Se me permite só uma coisinha, dizer aqui só uma coisinha que acho que é importante, relativamente aos parceiros externos à escola, acho que se foram muito importantes durante o confinamento geral, não é? E acho que, se viermos para uma situação destas, estes parceiros serão poucos para o apoio que estes miúdos vão precisar e que estas famílias vão precisar. E daí deixar o meu apoio a todas as autarquias, instituições, associações, para que seja feito este apoio às escolas, aos alunos, aos pais e aos próprios professores, que inclusivamente houve municípios que não se esqueceram que os professores também são gente e também precisam de apoio, não é? Muito bem, professora Cláudia. Eu aproveitaria também aqui o momento para lançar uma questão que nos foi colocada pela Lourdes Galego. Há, de facto, aqui alguma preocupação da forma como é que a escola deve agir quando um aluno tem Covid? Como é que fazem? Se é só esse aluno que vai para casa ou se vai a turma toda em isolamento profilático? Relativamente a esta matéria, queria dizer o seguinte, depois o Sr. Diretor poderá confirmar.
A entidade que neste momento tem a responsabilidade de definir estas situações é a Delegação de Saúde. O senhor diretor é notificado pela Delegação de Saúde que vai identificar se o aluno que vai para casa vai também um conjunto de contactos diretos e contactos indiretos que ficam em isolamento profilático, e só a partir daí é que a direção da escola vai definir o plano de transição de regimes. Se vai dirigir a sua atenção para um aluno ou para uma turma. Portanto, esta responsabilidade não está na competência do senhor diretor. O senhor diretor apenas reage àquilo que é definido pelas entidades de saúde. Entretanto, eu gostaria de avançarmos com esta questão e faltou aqui ouvirmos a representante dos pais. De facto, as famílias no ensino à distância ficam com um verdadeiro problema em mãos. Os seus filhos entram novamente em casa, é preciso assegurar aqui esta retaguarda familiar, é preciso assegurar o acompanhamento escolar, é preciso organizar as refeições. Que aspectos apontaria para conseguir minimizar estes impactos? A Associação de Pais tem colaborado com os encarregados de educação de forma a que sejam garantidos os seus interesses e que a escola esteja muito ativa neste processo. Como é que a Associação de Pais tem reagido a tudo isto? Sónia. Bem, nós no fim portanto, durante o terceiro período, tentamos aqui minimizar de alguma forma, tentando inclusive conseguir alguns computadores doados, em parceria com outra Associação de Pais do Porto, na tentativa pelo menos de minimizar de alguma maneira, mas o número de computadores que estavam em falta no agrupamento, sendo um agrupamento também inteiro, portanto com esse enquadramento era bastante elevado, portanto seria impossível conseguirmos atingir todos os alunos. Tentou-se que por menos em algumas situações fosse melhorado a articulação que existia, pequenas falhas que poderiam existir. Tivemos o apoio da Junta de Freguesia, o agrupamento teve esse apoio, e também de uma associação, essencialmente de uma instituição local. Portanto, entrega e recolha de fotocópias de fichas. Isto para aqueles meninos que realmente de outra forma não teriam acesso ou porque não têm internet, ou porque não têm computador, e realmente o número de alunos sem esses meios no agrupamento é muito elevado. Portanto, seria impensável em tão pouco tempo conseguirmos colmatar toda essa situação. Por isso, assim, a perspectiva neste momento que possa vir a surgir novamente é grave, porque neste momento, com algumas situações que já temos de alunos que, por uma questão de doença, por uma questão de isolamento profilático, estão em casa, neste momento não estão, na minha opinião, a ter, portanto, um ensino, pelo menos um ensino, equivalente aos colegas que estão na escola. E com o que se pode aqui, em alguns casos destes alunos que tenham tido aqui alguma perda, portanto, na componente letiva que conseguiram acompanhar no ano passado, acrescentar uma outra perda este ano, isso eu considero que é grave. Estamos a começar a acumular vários meses e que dificilmente vão ser recuperados para estes alunos, principalmente estes alunos que não têm acesso, muitas vezes poderão ter internet, mas não têm acesso a computadores, podem ter familiares às vezes que até estão mais tempo com os avós, etc. Portanto, pessoas que não lhes conseguem de alguma maneira também a nível académico ajudar, não é? Não têm... E, portanto, ficam muitíssimo mais limitados, ao contrário de outros que têm esses apoios familiares, têm computador, têm internet. Portanto, temos aqui esta diferenciação que vai continuar a existir, porque não me parece que tão rapidamente seja possível colmatá-la.
Ela, a nível prático, neste momento, como eu digo, os casos que conheço, que já estão em casa até alguns desde o início do ano, ela não está a ser comatada, portanto, nem toda, a nível nacional isto não é uniforme, não é? Assim como as decisões, outro tipo de situações não são uniformes. Neste momento eu sei que o agrupamento está a tentar fazer o melhor, mas a verdade é que é preciso realmente fazer chegar equipamentos informáticos, é preciso que os sinais de internet, por exemplo, por concelho, outra solução qualquer a nível nacional, haja sinais abertos com limitações, claro, aos conteúdos. É preciso arranjarmos rapidamente, e tivemos tempo para preparar essas soluções, porque tivemos já a experiência do ano passado, que nos apanhou a todos de surpresa, claro, e o trabalho das escolas tem sido exaustivo e dos professores, funcionários, de uma extrema dedicação, mas a verdade é que iniciamos este ano letivo e sentimos que há aqui coisas, como pais encarregados de educação, que ainda estão a ser ou vão ser preparadas. Portanto, acho que temos aqui que, se calhar, acelerar um bocadinho este tipo de situações para que estes alunos não sejam mais prejudicados. A nível de contingências em relação aos pais, a insegurança, o facto também, claro, de a questão de uma turma, se existe um caso, fica em confinamento, há a turma na escola ao lado que não fica, ou na mesma escola, portanto, conforme as decisões dos delegados de saúde. Nós, associações de pais, também acho que temos aqui um papel muito importante em transmitir, em explicar, não é da responsabilidade das direções, os agrupamentos tentam fazer o melhor possível, as coordenações, a verdade é que isso é uma decisão dos delegados de saúde, do Serviço Nacional de Saúde, que rapidamente também tem que ser uniformizada. Aliás, eu também pertenço à ATEP, à Associação Todos pela Escola Pública, que ainda ontem, portanto, publicou uma carta aberta, exatamente neste sentido, de apelar a que rapidamente sejam uniformizadas as diretrizes neste sentido, porque não se compreende e isso cria muita ansiedade e muita confusão aos pais, e pensando muitas vezes, pondo as culpas nos professores, nos coordenadores, nas direções, ainda sobrecarregando com mais questões, quem neste momento está também, já estão com tanto trabalho e com algum desgaste, não é? Que é natural, portanto com mais questões que era escusado de existirem, sinceramente. Muito bem, Sónia. Eu queria aqui também dizer que todas estas estratégias devem necessariamente tentar evitar aquilo que o Fernando Queiroz nos diz no bate-papo, que é evitar-se que se possa vislumbrar um abandono escolar precoce. Portanto, é absolutamente fundamental que os diretores de turma, as associações de pais, as direções das escolas tenham, de facto, um acompanhamento de muita proximidade com a realidade das famílias, para que se consiga evitar o abandono escolar precoce. Mas pegando as palavras da Sónia, e se calhar vou lançar aqui a questão que mais preocupa todos os parceiros educativos e toda a sociedade, é de facto o paradoxo a que estamos a assistir. A pandemia veio acelerar a necessidade dos alunos terem acesso a recursos tecnológicos, nomeadamente no ensino à distância, mas também é certo que em muitas famílias veio exacerbar as desigualdades sociais entre os alunos e as assimetrias na igualdade do acesso à educação. Ora bem, como é que podemos falar no conceito de educação inclusiva, verdadeiramente inclusiva, quando temos ainda muitos alunos desprovidos dos acessos aos recursos tecnológicos e muitos deles ainda privados de ligação à internet? Doutor Sérgio, a verdade é que, tendo em consideração o crescimento galopante da pandemia, o Governo lançou ou reeditou o programa do ensino à distância e estudo em casa. Já se prevê que isto possa acontecer durante algum tempo e vai incidir nesta primeira fase do ensino básico. Também referiu há pouco, e é agora o momento de explorar o que disse, o Governo lançou o programa Escola Digital, anunciou um investimento de 400 milhões de euros. Sabe-se que numa primeira fase vão ser distribuídos 100 mil computadores, recursos didáticos e pedagógicos digitais, e vai ser dado prioridade aos alunos da ação social escolar.
Mas o que eu queria que nos dissesse aqui claramente e que nos assumisse, caso seja o caso, que, de facto, que alternativas é que o tutor tem para a sua escola, para estes alunos que passam para o regime à distância e se consegue garantir que todos os alunos tenham os mesmos acessos e as mesmas igualdades de oportunidade. Como é que está a realidade no seu agrupamento de escolas? Como eu já tinha contextualizado, nós temos uma realidade desfavorecida e, portanto, não vai fugir muito à realidade que aconteceu no terceiro período anterior. Eu posso dizer que sou privilegiado, apesar de ter a complexidade de trabalhar com duas autarquias diferenciadas, a Câmara da Maia e a Câmara de Gondomar, mas tive um suporte significativo de ambas, com recursos a partir da oferta, entre aspas, do empréstimo, tanto de equipamentos diretos, portanto, quando se fala de computadores, tablets e afins, para aceder diretamente às aulas, mas também foram cedidos, também pelas duas autarquias, modems routers para o período dos 3 meses. Isto permitiu, obviamente, criar a infraestrutura necessária para que eles pudessem estar online. Em alguns casos, estamos a falar provavelmente de 5% da população escolar, provavelmente não teve acesso, mas de uma forma geral conseguimos chegar a quase toda a população escolar, desde o pré-escolar até ao 12º ano. Ou seja, estamos a contar que essa continuidade de cedência permaneça e que neste futuro próximo vai ser necessário, provavelmente em alguns casos, e que possamos dar continuidade a estes empréstimos. Porque ainda há pouco, numa das reuniões com uma das autarquias, nos foi dito que continuaríamos a ter os routers para, no caso de ser necessário reativá-los, haver novo empréstimo para os alunos que necessitem de ter o acesso à internet. E, portanto, a continuidade do empréstimo dos equipamentos informáticos diretos também será uma realidade e espero bem que assim seja. No entanto, nós prevendo a necessidade de haver situações temporais mais reduzidas, como eu disse, ontem tivemos que reformular o nosso plano, precisamente para contemplar as necessidades de que aconteçam determinados grupos apenas isolados durante os tais 14 dias que estão definidos pela DGS como períodos de quarentena. E para além disso, nós também já tínhamos definido na nossa estratégia, por exemplo, para evitar também uma grande permanência, por exemplo, dos alunos do segundo ciclo que têm apoios, os chamados APEs, os apoios educativos de segundo ciclo, nós colocamos em turno contrário. Isso permitiu-nos fazer com que os alunos que tivessem condições pudessem usufruir desses apoios em regime à distância. Caso os alunos não tivessem essas condições, terão que permanecer na escola e nós criamos um espaço para eles com uma câmara web, tivemos que fazer algumas ginásticas financeiras para conseguir adquirir alguns equipamentos para colocar nos computadores da nossa escola, para que eles possam ter acesso diretamente na escola. Portanto, nós temos que criar todas as necessidades existentes no contexto, porque temos que saber que existem realmente famílias com condições, mas existem famílias sem qualquer tipo de condições. Portanto, se não houver essa possibilidade, eles têm que permanecer na escola e temos que lhes arranjar essa estrutura. Mas como eu tinha dito anteriormente, nós temos vários parceiros que nos ajudam a chegar àqueles que efetivamente se tiverem que ficar confinados e que não tiverem essas condições. Numa primeira fase, nós aproveitaremos esses parceiros para chegar a essas famílias, como já fizemos no terceiro período. Doutor Sérgio, era exatamente, desculpa interrompê-lo, era exatamente essa a questão que eu iria colocar. No cenário de não ter possibilidade dos alunos terem recursos, como é que faz chegar os materiais a casa? Como é que a escola vai ter com o aluno? Pronto, por exemplo, o que nós pedimos e decidimos nesta alteração ao plano EAD foi, caso os alunos não tenham condições de permanecer online, lá está, era algo que eu também gostaria de salientar, que é fundamental. Tanto os professores titulares no primeiro ciclo, como
mas essencialmente os diretores de turma foram uma peça fundamental no período passado e continuam a ser. E o que nós solucionamos foi, o diretor de turma vai fazer a coletânea, vai pedir para ser produzido um plano de trabalho a todos os professores da turma, faz essa coletânea e depois reproduz para ser entregue na casa dos alunos que estiverem nessas condições mais difíceis. Portanto, nós temos que arranjar todas as soluções para chegar a eles, porque senão eles vão ficar completamente desfasados da realidade, e o que nós não queremos é que haja um hiato muito grande nesse período, por exemplo, de 15 dias, que eles tenham que ficar confinados, por exemplo. O que nós tentamos foi encontrar as melhores soluções para não deixar ninguém para trás. Isso é ponto assente. Por exemplo, no caso de acontecer um grupo de alunos ou uma turma, eventualmente, que tenha que ficar confinada, ou um grupo mais reduzido, nós, a partir das orientações que recebemos do lançamento do ano letivo, foram dados pelo Ministério um crédito horário adicional. E o que é que nós fizemos com esse crédito adicional? Criamos uma bolsa de horas letivas em diferentes áreas, em diferentes grupos disciplinares, que estão a trabalhar em regime de coadjuvação neste momento, para ajudar a colmatar as dificuldades que alguns alunos ainda possam trazer de trás, e em caso de haver confinamentos, essa bolsa de horas que estão criadas em cada um dos diferentes grupos vai ser utilizada para os professores darem essas mesmas horas no momento em que esses alunos estiverem em casa. Ao mesmo tempo que o grupo estiver a trabalhar na escola, está um grupo confinado em casa a receber aulas online com esses professores que estão com essas horas de coadjuvação. Muito bem. De todos. Muito bem. Eu também gostaria de fazer um parênteses e dizer aqui que, de facto, o papel dos municípios tem sido muito importante também neste ensino à distância e no encontrar todas as soluções possíveis para não deixar nenhum aluno de fora. Eu dou um exemplo de forma absolutamente descomprometida do município de Vila Nova de Gaia, que efetivamente teve aqui um forte investimento na educação ao longo destes meses, desde a distribuição de cabazes a todas as famílias, a refeições em modalidade takeaway, fornecimento de computadores, de tablets para os alunos e, fundamentalmente, acessos à internet. Eu vi aqui no bate-papo alguns participantes preocupados com a questão dos docentes também não terem os melhores recursos do ensino à distância, e dizer-vos também que o Ministério da Educação, no investimento que está a fazer, tem também previsto, para além dos alunos da ação social escolar nesta primeira fase, a distribuição de computadores também para os docentes poderem ter recursos para melhor desempenharem aquele que é o seu papel. Cláudia, também lhe dirigi esta questão. De facto, como é que no seu agrupamento estão a pensar chegar a todos os alunos na iminência de nós termos um aluno 14 dias em casa ou por períodos até mais prolongados? Podemos falar de um aluno, podemos falar de uma turma ou podemos até falar de várias turmas no pior dos cenários. Portanto, como é que entende que se conseguem garantir todas as sinergias para que os alunos não fiquem de fora? Assim, têm que se garantir, ponto final, parágrafo, não há hipótese, ninguém pode ficar para trás, nenhum deles vai ficar para trás. Nós fizemos esse levantamento, os diretores de turma também têm esses levantamentos e foi feito nasquelas fichas que os alunos preenchem, não é? Todos eles, eu por exemplo dou o exemplo da minha direção de turma, eles não são muitos, mas eu tenho apenas 2 alunos que não têm acesso à internet por computador, não é? Ainda acabam por ter o smartphone que podem usar, mas sei que há alunos que isso não acontece, e para esses alunos vai-se, calculo, acho que ainda não tivemos essa situação, pelo menos eu não tive, não é? Sei que já houve turmas na situação de irem para casa, já vi colegas meus entrarem para salas e a darem a aula online para os meninos, ou seja, a escola teve que criar essas condições, ou ter que haver uma sala na qual o professor pudesse estar a dar a aula para os meninos que estão em casa.
E eu penso que aquilo que se irá fazer foi aquilo que se também fez durante o próprio confinamento geral, que é tentar fazer o apanhado dos alunos que não têm acesso a esses meios tecnológicos, tentar fazer uma coleta de tudo aquilo de todo o trabalho que deveria ser feito, ou que era para ser feito, estaria previsto para ser feito online durante uma semana, para cada disciplina, e pedir aos parceiros, nomeadamente os parceiros sociais, as freguesias, as associações que ajudaram as escolas, a levar a estes alunos. Foi isto que aconteceu e eu acredito que seja também desta forma que isto vai acontecer. Eu espero é que a gente não entre num confinamento geral como esteve, porque eu acho que a escola faz muita falta. Eu falo como professor, a mim faz-me falta a escola, a mim faz-me falta os alunos, faz-me falta o contacto com eles e acho que a eles também lhes faz. E é na escola que eles têm que estar. E para isso temos que manter todos nós temos que manter a nossa serenidade, temos que agir da melhor maneira possível, cumprindo as regras que é preciso cumprir, e há de tudo correr bem. Já sabemos que não vai correr bem para toda a gente, isto é uma situação bastante complicada, é uma situação nova, uns reagem de uma maneira, outros reagem de outra, por isso é que o próprio vírus provoca sintomas tão distintos nas pessoas, mas no nosso caso, nós professores, nenhum aluno pode ficar para trás, é impensável para qualquer um de nós que entrar na sala de aula e que algum aluno vá ficar para trás, porque infelizmente não tem esta ou aquela condição que lhe permita estar online. E é para esses que nós temos de trabalhar, não é? Temos de trabalhar para todos. Professora Cláudia, aproveitando também a sua intervenção, eu colocaria aqui uma questão que também tem muita pertinência, levantada pelo colega Fernando Queiroz, que vem questionar tanto a Sónia como a Cláudia sobre os efeitos que esta pandemia está a trazer para a saúde mental dos jovens. Portanto, estas novas regras de socialização de convívio, estas novas restrições, esta nova condição de não poder ser o eu, efetivamente, e não poder interagir com o outro da forma como nós gostamos, da forma calorosa como o português gosta de estar perante o outro. Se notam que se de facto já existem consequências no rendimento escolar dos alunos, se por outro lado notam os alunos desmotivados, como é que qual é a vossa percepção sobre a saúde dos jovens? Olha, eu no início, acho que aquilo que eu reparei no início do ano letivo mesmo logo naquelas primeiras 2 semanas, foi uma enorme excitação deles por regressar à escola. Foi mesmo ver os colegas. Eu acho que eles verem-se presencialmente foi qualquer coisa que estavam todos à espera. Todos eles criaram ali aquela expectativa e acho que lhes fez muito bem. O ser humano não é feito para socializar com máquinas, não é? O ser humano é para socializar uns com os outros. E acho que lhes fez muito bem aos miúdos, acho que lhes estava a fazer falta. Até como mãe também sinto isso, porque acho que as minhas filhas estavam-lhes a fazer falta estarem com os colegas, conversarem com os colegas. Foi complicado de início, nota-se bastante esta questão das máscaras. Eles tentam muito chegar-se uns aos outros, tocarem-se uns nos outros, não é? A questão das partilhas, a questão dos próprios namoricos que vão aparecendo nas turmas e que este ano é mais esquisito. Eu própria referi isso aos meus alunos e alunas, disse-lhes que este não era ano para namorar, e ouvi uma série de comentários engraçados acerca do Covid por causa desta questão do namoro. Eu acho que faz muita falta às crianças, acho que o isolamento não é nada benéfico. Acho que os alunos voltaram muito mais ansiosos, muito mais nervosos. Alguns mesmo, a própria excitação provocou algum descontrolo das próprias atitudes e mais uma vez, e não me querendo repetir, eu acho que a serenidade é muito importante nisto tudo e eu acho que nós tentamos manter o mais sereno possível e para isso temos que ter a escola a funcionar e temos que ter a escola a funcionar de uma forma segura, de forma que eles se sintam bem na escola, sintam que entram lá para dentro e que não têm problemas lá dentro e há quem tome conta. Eu acho que isto é extremamente importante até para a própria saúde mental deles, porque os jovens precisam de estar, precisam de conversar. Professora Cláudia. Professora Cláudia, muito bem. Professora Cláudia, mas diga-me, permita-me só questioná-la diretamente sobre isto.
tudo isso que referiu é de facto verdade, mas nota aqui alguma tendência para um comprometimento do rendimento escolar? Nota de alguma forma que esta insegurança ou esta instabilidade possam traduzir-se efetivamente no rendimento escolar que seria desejável? Sim, sim. Dependendo das realidades e dependendo das realidades familiares de cada um destes alunos, ou seja, da vivência que estes alunos têm em casa. Eu, como disse logo de início, tenho encarregados de educação que estão extremamente ansiosos e acho que esse não é um clima de nada favorável a que as aprendizagens decorram da melhor maneira. Agora, se as pessoas estiverem mais calmas e talvez isso não se reflita tanto nas aprendizagens. Eu noto que os miúdos estão a pensar em muita coisa ao mesmo tempo, menos naquilo que têm que aprender na escola e naquilo que têm que fazer para a escola. Então esse, digamos que é o grande desafio com que se depara no dia-a-dia. Sim, motivá-los, mantê-los atentos, porque a maior parte das vezes o que eles querem é colocar questões relacionadas com aquilo que se está a passar atualmente, porque principalmente tu diz que diz, não é? De ouviram isto, ouviram aquilo e o fulaninho tal aconteceu aquilo, isto é muito comum, isto é muito típico também da sociedade portuguesa e isto é muito comum nos próprios miúdos. Eu aí realmente acredito que não havendo essa calma necessária a que o processo de ensino-aprendizagem decorra, acho que será bastante afetado, ou seja, não decorrerá da melhor maneira, mas isso é a experiência de qualquer professor que sabe, qualquer professor que trabalhe sabe que qualquer família que não seja calma, que não dê o valor correto à escola, que não apela à serenidade, que não tenha um ambiente favorável à aprendizagem, vai influenciar a aprendizagem do aluno. Se nós estamos a viver tempos conturbados, em que temos a própria comunicação social em constante alarmismo, fazem bem em informar, não em alarmar, mas da forma como algumas notícias vão surgindo, alarmam, e eu acho que os miúdos não estão a viver o seu momento de escola da melhor maneira possível, e esse estado de alerta, esse alarmismo, essa ansiedade não é favorável em nada ao processo de ensino-aprendizagem. Sónia, também gostaria de lhe colocar esta questão. É de facto um desafio muito grande para as famílias conseguir estar em contacto com elas, estar atento aos comportamentos dos alunos, àqueles que precisam de facto mais apoio do que aquele que era o normal em tempos normais, se assim é possível dizer, e portanto como é que está a pensar promover aqui uma estreita colaboração com os pais para conseguirmos ter os alunos na escola, conseguirmos combater o abandono escolar. Isto é de facto uma situação muito preocupante. Em tempos de confinamento e o facto de estarem em casa em ambiente menos controlado, isto pode trazer aqui graves problemas e algum afastamento. Penso que também será esta a mensagem que a Associação de Pais tem que passar junto dos filhos. Ter uma atenção especial aos seus educandos, principalmente aqueles que não estão tão motivados com o ensino e aprendizagem, para não perdermos nenhum aluno. Esta é a missão da escola. A escola é construída para servir os alunos, para melhorar, para os dotar de competências escolares e de competências pessoais e até sociais. É na escola que os alunos têm que estar. Portanto, este tempo de pandemia é um tempo difícil, é um tempo muito conturbado, mas que existe de cada um e de todos nós uma atenção redobrada para aqueles ambientes familiares mais desestruturados, se assim me permitem dizer, e em que os alunos possam direcionar-se aqui para um comportamento de algum desvio da escola. Qual o seu desafio? Penso que é muito importante, para começar, mesmo partindo da parte da escola, dos diretores de turma, dos professores titulares, educadores, até no caso da pré, portanto, haver uma percepção dessas situações e elas estão, portanto, bem visualizadas ou muito próximo de estarem todas visualizadas a nível do agrupamento a que pertence. Da nossa parte, o transmitir a tal tranquilidade, muitas vezes esclarecendo também, porque realmente há pais que estão muito ansiosos e há crianças que com muita ansiedade, com muita felicidade e com muito
até com alguma excitação exagerada, regressaram, pronto, finalmente para perto dos colegas, finalmente puderam estar com os colegas, e foi uma grande alegria, mas há uma ansiedade muito grande. E eu recordo mesmo meninos do primeiro ciclo de perguntar nos primeiros dias do que é que vocês falaram? Regras do Covid. Do que é que vocês falaram? De regras do Covid. Portanto, é assim, claro que é normal, era preciso passar a mensagem, mas há aqui uma certa ansiedade. E se eles se apercebem de notícias mesmo nos telejornais, que lá está, devem informar, mas também não o alarmismo e a ansiedade dos próprios pais, por mais que a gente não queira, transmite-lhes, não é? E isto pode ter influência, não só a nível de concentração, de conseguirem, portanto, uma aprendizagem mais rápida, e também a nível de comportamento, não é? Em contexto de sala de aula. Por isso acredito que é um esforço adicional para os professores nesta fase, para os pais também, que devem ter esta percepção que quanto mais tranquilidade lhes transmitirmos, mais facilmente eles irão seguros e sentirão-se também seguros. Claro que da parte do outro lado também termos os professores, os funcionários também com esse papel. Portanto, aqui o importante é fazermos um trabalho em conjunto, porque só assim é que conseguiremos, acredito, atingir algum objetivo mais positivo. Mas se todos nós, como pais, encarregados de educação, fizermos um bocadinho, vamos ajudar a melhorar esta situação. Quanto ao abandono real mesmo escolar, ele preocupa-me naquele sentido que não é mesmo, vamos dizer, o abandono, mas sim aqueles meninos, aqueles alunos que não terão acesso mais uma vez em igual circunstâncias com os colegas, aulas síncronas, etc. Isso aí, com alguns alunos em contextos um bocadinho mais desfavorecidos e em contextos familiares que muitas vezes também dão o seu melhor, mas a nível de escolaridade também não é grande, portanto não podem apoiar e nem conseguem apoiar os filhos ou os encarregados de educação. Estes alunos não estando já por si só, muitas vezes motivados para a escola, há aqui um risco de virem, portanto não é um abandono já presencial, mas futuro pode ter aqui uma consequência. Acho que todos nós temos de estar atentos e tentar, junto dos pais, dos encarregados de educação, tentar fazer um melhor trabalho, e as associações de pais também têm que fazer este trabalho, tentando articular, às vezes conversar, pequenos diálogos. Claro que a aproximação hoje em dia é limitada, não podemos fazer, vamos dizer, reuniões, etc. Mas há sempre meios, há sempre formas de se calhar às vezes não tão eficaz como anteriormente, mas há formas de chegarmos, quando queremos mesmo, de chegarmos aos pais e tentarmos a colaboração de todos juntos, pais, portanto toda a comunidade educativa, pais, professores, empregados, direção, coordenação, todos nós em conjunto temos que fazer este trabalho, porque se ele não for, realmente eu acho que é um momento de todos nos unirmos, se ele não for feito em conjunto, com certeza o resultado não vai poder ser tão favorável. Muito obrigada. Eu tive aqui um imprevisto do direto, fiquei sem acesso à internet e, portanto, tive que mudar de espaço. Eu peço desculpa por isso. Eu agora daria aqui a palavra ao Sr. Diretor novamente para nos deixar aqui uma mensagem de esperança em jeito de conclusão. Nós já estamos um bocadinho fora de horas. Teríamos aqui necessariamente assunto para largos momentos, porque estamos todos em momentos de aprendizagem, com uma componente grande de solidariedade, de humildade,
para querer aprender, para querer aprender a fazer melhor, para termos do outro lado pessoas disponíveis para nos ajudar. E acho que conseguimos inferir aqui nesta noite que a grande mais-valia de todo este processo é estarmos predispostos a estabelecer parcerias com os pais, com os encarregados de educação, com as autarquias, com as IPSS, com todos os parceiros que connosco queiram efetivamente colaborar. Ficou claro que, de facto, um outro grande desafio que temos que ter em consideração... Eu acho que há uma palavra aqui. Sim, Sandra. Deixa-me só terminar dizendo que ficou claro que a grande preocupação que temos a seguir é a avaliação dos nossos alunos e, portanto, eu penso que a IAT também irá dinamizar um webinar nesse sentido, para que possamos repensar estratégias a muito breve prazo para recuperar todos aqueles alunos que ao longo deste processo ficaram um bocadinho para trás. E o grande desafio é de facto continuar a desenvolver dinâmicas colaborativas entre todos os intervenientes, porque sem dúvida que todos juntos somos mais fortes. Sérgio, eu não sei se quer deixar aqui alguma resposta que está no bate-papo em específico. Passo-lhe a palavra para podermos fazer aqui uma conclusão daquilo que foi dito e dos aspectos mais importantes a reter. Falou-se aqui muito na questão da saúde mental e eu acho que, antes de passar a mensagem final, eu acho que era importante falarmos uma saúde mental dos docentes e dos não docentes, poderia estar posta em causa nesta fase. Para além de nos preocuparmos com a questão nós, profissionais, nem nunca esquecermos os início do ano foi, para muitas famílias, trouxe muitos aspectos negativos e a forma como eles viriam para a escola no início do ano tinha que ser tida em causa. E muitos comportamentos que podem ser observáveis agora neste ano, anormais, diferentes do habitual, nós temos de estar muito atentos, perceber que há determinados comportamentos que podem ter um fundo que tem a ver com o problema que surgiu das perdas de rendimento, da liquidez das famílias, e alguns comportamentos inadvertidos dos alunos podem resultar de disfuncionalidades muito grandes resultantes do período de confinamento e das perdas de rendimento das famílias. Portanto, a mensagem que eu transmiti aos colegas era de estarem muito atentos a estas circunstâncias para rapidamente nós podermos intervir, utilizando os diretores de turma, o professor titular, os técnicos que existem em muitas escolas. Eu tenho essa sorte de ter 3 técnicos em permanência e, portanto, podermos rapidamente colmatar esses problemas e esses comportamentos no ano anterior e que possam começar a aparecer. Poderia ser um tema de outro webinar, mas por acaso esquecemos aqui de um pormenor muito importante. Quando se fala em educação inclusiva, também se esquece da educação especial e nunca chegamos a falar desse pormenor. A grande parte das escolas tem ex-unidades de ensino especializado, eu sou uma delas, tenho várias, e nunca esquecemos esses nossos alunos. E é importante porque, quando se fala em saúde mental, essas famílias que ficaram em casa e confinadas com esses alunos, com medidas adicionais, com dificuldades muito mais evidentes, criaram muitos constrangimentos às famílias e foi muito difícil e neste momento acho que a prioridade é transmitir uma grande tranquilidade a essas famílias, aos alunos, mas a escola não pode deixar de ser só escola, tem que ser mais proativa e nós devemos nos preocupar muito em transmitir aos alunos uma atitude mais de cidadania a partir do momento que saem da escola. A escola está a fazer tudo por eles, está a fazer tudo para conseguir mantê-los as melhores condições possíveis,
mas eles quando saem da escola não podem perder esses hábitos e essas atitudes, e têm que transmitir às famílias. Muito bem, é exatamente para as famílias, doutor Sérgio, permita-me, que de facto também temos esse desafio, que é aquilo que vai acontecendo extramuros, ou seja, na escola estão reunidas condições, mas é preciso um prolongamento. Aquilo que acontece no espaço imediatamente a seguir à escola. Aí, Sónia, também para si deixo aqui a última mensagem que, relativamente a esta necessidade dos alunos terem efetivamente comportamentos preventivos, terem uma atitude cívica individual e coletiva, para que todo o esforço que está a ser feito pelas escolas e também pelas famílias tenha os devidos frutos. Sónia, por favor, para terminarmos. Sim, parte também do exemplo que nós damos enquanto pais encarregados de educação, quando os vamos levar à escola, quando os vamos buscar, temos o cuidado de utilizar máscara, temos o cuidado de não, proporcionar ali aglomerados de alguns ajuntamentos, portanto, com esses pequenos pormenores no dia a dia, também lhes transmitimos exemplos, não é? E o primeiro exemplo tem que partir de nós, não é? E não só transmitir-lhes verbalmente e falando com eles, mas também o exemplo prático, não é? E infelizmente ainda temos alguns pais que ainda, encarregados de educação, que ainda acham que completamente desnecessário, e já agora deixo aqui o alerta, pronto. Era conveniente a colaboração de todos, no sentido de, quando os levam à escola, quando os vão buscar, é uma coisa tão prática, é a mesma coisa quando vão ao supermercado ou ao shopping, colocar uma máscara, não ficarem confinados ali em cima dos portões, das portas, portanto, darem espaçamento. Vamos nós próprios, como pais, encarregados de educação, dar o exemplo. Dar exatamente o exemplo. E já agora só queria deixar aqui uma pequena mensagem. Eu, além de pertencer à Associação de Pais do Agrupamento do Viso, também pertenço à ATEP, como falei, à Associação Todos pela Escola Pública, que nasceu exatamente do facto da necessidade que nós sentimos durante a pandemia, de que, em vez de sermos só uma associação de pais, uma associação, um sindicato de professores, etc., por aí fora, termos uma associação pela primeira vez em Portugal que une todos em conjunto, toda a comunidade educativa, e que qualquer um pode aceder e se inscrever. Temos a nossa página no Facebook, que eu penso que até já foi partilhada, no sentido que desta associação, pela primeira vez em Portugal, fazem parte diretores, professores, funcionários, auxiliares, encarregados de educação, pais, todos eles serão bem-vindos, no sentido de que juntos poderemos, com certeza, conseguir mais um bocadinho, e desejo a todos uma boa noite, obrigada pelo convite e esperemos que tudo isto corra pelo melhor. Muito obrigada, Sónia, e aproveitando também a divulgação da ATEP, parabéns pela iniciativa, e parece-me sinceramente que é uma associação inovadora, uma vez que congrega todos os agentes educativos. Muito sucesso para a vossa missão. Terminaria com a Cláudia. Professora Cláudia, deixe-nos então aqui uma mensagem em jeito de conclusão. A minha mensagem é aquela que eu digo todos os dias aos meus alunos: a escola existe para os alunos, e sem os alunos a escola não existe. E então nós temos que fazer tudo o que é possível, tudo o que está ao nosso alcance, e já a Sónia e já o Sérgio disseram isso, temos que cumprir as regras, dar o exemplo, dar as normas, relembrá-las, porque às vezes é preciso relembrar, porque eles também se esquecem disso, de que tudo, e tentar manter a serenidade, tentar manter a tranquilidade, explicar-lhes as coisas como elas realmente são, e não do diz que diz, quebrar essas ideias, porque realmente a escola existe para eles, e sem eles não faz sentido a escola existir. E o estarmos em casa pode ser necessário, pode, mas que seja temporário, o mais temporário possível, porque o lugar deles é na escola, e a escola é de facto um lugar seguro. Eu falo por mim, falo por... Acho que os outros professores que me possam estar a ouvir não se importam que eu diga que os pais podem confiar os filhos às escolas, porque a gente está a fazer o melhor que pode, sabe, e que inventa, inclusivamente, porque esta pandemia veio um bocadinho apelar a que a gente fizesse exatamente
uma recriação e uma reestruturação de tudo aquilo que pensávamos que a escola podia, ou deveria, ou pode vir a ser. Muito bem, muito obrigada, professora Cláudia. E agora mesmo para terminar, eu gostaria só de deixar aqui uma novidade da AT, permitam-me este espaço para fazer esta divulgação. A AT, em parceria com outras entidades, criou uma entidade formadora certificada, AT 2021. Vamos ter muitas novidades em breve e por isso apelamos a que se associem a nós e que o façam através do site www.at.pt. Ora bem, tendo em conta o adiantar da hora, é momento de desejar muita saúde a todos os participantes, muita saúde para as respectivas famílias. Temos que acreditar que juntos conseguiremos fazer melhor. Vamos todos ficar bem, temos a certeza disso. Temos ainda um longo período pela frente. Muito obrigada ao Sérgio, muito obrigada à Cláudia, muito obrigada à Sónia. E agora sim, em nome da AT, dou por encerrada a sessão desta noite. Obrigada a todos e até breve. Obrigada. Obrigado, Sandra, pelo convite. Boa noite e obrigada. Muito obrigada eu. Boa noite. Boa noite. Boa noite a Boa todos, noite a muita todos. saúde. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Muito Deus, boa obrigada. noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Muito boa noite. Fiquem bem e protejam-se. Obrigada Igualmente. igualmente.